Tapete vermelho pro mestre Léo Batista. Muito boa tarde. O Tite já avisou várias vezes qual é o objetivo dele no Flamengo este ano, né? Porque o objetivo é classificação direta para a Libertadores. É o objetivo da direção do clube que passou para mim quando nós fomos, é o objetivo nosso. O Tite está pedindo pé no chão depois da vitória do Flamengo em cima do Fortaleza no Ceará. O primeiro gol saiu numa jogada embolada, até que o Felipe Luiz apareceu. O lateral de 38 anos passou, o Pulgar fez o corta-luz e o Pedro chutou. No ano ruim do Flamengo, essa é a melhor temporada do Pedro em número de gols na carreira. Esse aí em cima do Fortaleza foi o 31º. O Pedro saiu na reta final do jogo. A mão estava machucada, mas ele nem lembrou disso na hora de cumprimentar o Tite. Aí doeu, né, Pedro? No lugar do atacante entrou o lateral esquerdo Ayrton Lucas. Ele tabelou com Felipe Luiz, mais um passe, mais um corta-luz, desta vez do Everton Ribeiro. E o Luiz Araújo fez o segundo gol dele, desde que o Tite chegou. Pra matar o jogo, Luiz Araújo pro Flamengo! Tem que agradecer muito a confiança que o Tite está depositando em mim, são 2 jogos seguidos titular. Hoje, graças a Deus, pude marcar meu segundo gol com a camisa do Flamengo, muito importante. Nos 2 gols, a defesa do Fortaleza ficou no apagão. Porque teve corta-luz, né? E teve também o toque de um craque veterano, Felipe Luiz. E o problema do Felipe não é a condição física. O problema do Felipe é o calendário onde tem que jogar domingo, quarto domingo, aí esse é o problema. Mas tê-lo circunstancialmente ou periodicamente, com a qualidade que ele tem, é impressionante. Depois eu sou suspeito para falar de Felipe. O maior susto do Flamengo no jogo foi o chute do Zé Wellison. Bola na trave, nos acréscimos, hein? Final 2-0 Mengão. O Flamengo está em sexto, mas tem um jogo a menos que o Atlético Mineiro, Grêmio e Palmeiras. Bom, para pegar uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, tem que ficar pelo menos em quarto. Bom, e no quarto, será que dá para sonhar mais do que isso? Um partido da verdade, né? Um partido sobre todos nós temos, mas também é isso que nós temos de não classificar para Libertadores. Começando por que eu quero entender de vocês, onde é que bota o Flamengo? Porque o Fortaleza, acho que meio que se despede ali da briga de uma vaga na Libertadores, ou não? Ainda dá. Tem 2 jogos para fazer ainda, né? Mesmo assim, a distância fica... A distância é considerável. Hoje, Fortaleza tem a 42 com 30 jogos. Para 53 são 11 pontos. Uma distância que ele vencendo jogos atrasados, seria uma distância ainda de 5. É uma distância grande para um time que está no final de temporada. Se a gente vai falar sobre o Flamengo em questão física, é importante falar sobre o Fortaleza também. 70 jogos agora, né? 70 jogos. 70 jogos no ano já, o Fortaleza. Com 8 para fazer pelo Campeonato Brasileiro, ou seja, vai terminar em 78. E viagens mais longas. Por aí também, hein? Oi? O Flamengo deve ter por aí também, porque o Fortaleza tem mais por causa da Copa do Nordeste, e o Flamengo tem mais por causa do Mundial. Mundial, Recopa e Supercopa do Brasil. E tem um detalhe importante aí que é o seguinte, geralmente as viagens do Fortaleza são mais longas, né? Verdade. Porque, inclusive, o Fortaleza brinca lá da semana fora, né, do estado, inclusive essa semana eles vão fazer isso. E quando eles têm 2 jogos fora de casa, eles não voltam para Fortaleza, né? Eles ficam perambulando pelo Brasil ou mais próximos da região do próximo jogo. Cruzar o país para ir a Curitiba e depois jogar em Cuiabá, né? Então, assim, o Flamengo teve viagem longa também por Libertadores, por Mundial, mas a questão física do Fortaleza, para mim, chama mais atenção. Mas o fato é que o Fortaleza, assegurando a sua vaga na Sul-Americana, ele se fixa nesse patamar novo de clube e que é elogiável, né? Diante das receitas, da capacidade econômica e com um projeto sólido. O Fortaleza vai se mantendo
nesse patamar novo que ele se colocou. E sem maiores sobressaltos. Num jogo ontem que ele podia ter tido um resultado melhor. O Fortaleza fez um segundo tempo melhor do que o Flamengo. Eu fico muito com a análise do Vojvoda ao final do jogo, em que ele enxergou um primeiro tempo equilibrado e um segundo tempo do Fortaleza melhor. Se você colocar tudo na balança, o 2-0 não conta o jogo. É mentiroso, né? Assim, por mais que essa expressão ela seja questionável, né? Porque já diria o outro, né? Futebol é bola na rede. Eu não acho que seja só bola na rede, né? Mas bola na rede... Se for por isso, a gente não precisa ver o jogo. Então, a gente não precisava estar aqui analisando, Pois bastava colocar os resultados. Mas bola na rede do futebol é verdade, né? Mas é o resultado. Né? Não deixa de ser verdade. É o né? objetivo. Contar o resultado. A questão é tentar entender os porquês do jogo. E pra mim, assim, esse jogo, pegando pelo lado do Flamengo, acho que o Flamengo jogou pior ontem do que jogou, por exemplo, na derrota contra o Santos, pra mim. O Flamengo, ele faz um primeiro tempo irregular contra o Santos, mas ele tem momentos com uma bola melhores do que ele teve ontem e consegue se defender durante um segundo tempo inteiro com um jogador a menos e vai levar o gol no final. Um chute, uma felicidade do Joaquim, aquele chute de longe. Mas acho que ontem o Flamengo foi um time muito moroso com a bola, né? A sensação que dava é que fisicamente estava cansado, estava extenuado, não estava conseguindo competir durante ali um número grande de minutos da forma que deveria competir. Acho que defensivamente esse time tem uma evolução com o Tite já, que é proteger melhor o centro da área. O Flamengo fez isso muito bem até levar o primeiro gol do Grêmio, por exemplo. Contra o Santos acabou não conseguindo fazer, mas em todas as outras partidas com o Tite, o Flamengo foi uma equipe que, aquela região de funil que ele chama ali, né? Entre a meia-lua e a marca do pênalti, o Flamengo tem bloqueado finalizações ali, tem impedido chances ao adversário naquele setor do campo onde sai a maioria dos gols. Tem alguns períodos de melhora. Os melhores momentos do Flamengo, para mim, no jogo são quando o Fortaleza tenta verticalizar o passe sem ter a condição para isso. O Flamengo bloqueia o passe e acelera em contra-ataque, ou usando o Everton, ou usando o Luiz Araújo. Esse primeiro gol que a gente viu do Pedro ali tem a genialidade do Felipe Luiz, né? Que é uma coisa que tá todo mundo cansado de dizer, ele inclusive participa desse segundo gol aí nessa tabela com Ayrton Lucas, né? Dá esse tapa de primeira para Ayrton Lucas cruzar. Mas acho que é um jogo que, em termos de organização do Flamengo, deixou muito a desejar em vários aspectos. Pouca retenção de bola no segundo tempo, competitividade baixa defensiva para mim para tentar pressionar o jogador da bola adversário. O Fortaleza, no segundo tempo, melhora porque começa a projetar mais jogadores dentro do campo de ataque do Flamengo, lança os dois laterais ali bem abertos ao mesmo tempo, traz os pontas para dentro, ocupa melhor a intermediária ofensiva, gera volume, chega perto de fazer gol, só não faz o gol porque acaba não finalizando bem. E o futebol tem essas coisas, né? Nem sempre o resultado final de uma partida vai dizer aquilo que foi o jogo. E para mim, o jogo de ontem é um desses exemplos. O Flamengo joga na quarta-feira contra o Palmeiras e tem muitas preocupações, né? Ainda tem suspensões para serem cumpridas. O Bruno Henrique acho que pegou dois jogos. Né? Thiago Maia levou o terceiro cartão. Ontem o Felipe Luiz também, se não me engano, foi suspenso pelo cartão. E acho Gerson que deve voltar. O Gerson que deve voltar. A parte física hoje é uma preocupação muito evidente do Flamengo, né? Por várias razões. A forma como o time termina o jogo ontem, né? Com jogadores que pediram substituição, outros que continuaram em campo, mas nitidamente não aguentavam mais. O que eu acho é que assim, a avaliação do que é o Flamengo, ou do que será o Flamengo de agora até o fim da temporada, ao analisar os jogos, a gente vai precisar mudar um pouco a expectativa com que a gente olha para esse Flamengo. Eu acho que é cada vez mais difícil olhar para esse time e medir as atuações do Flamengo com uma régua de quem está esperando o brilho que, em tese, você, ao olhar a relação de jogadores que o elenco tem, você pode esperar que ele te entregue num jogo de futebol. Porque existe um dilema que está acompanhando o Flamengo desde janeiro e não vai se resolver em novembro. Que é o fato de que, neste ano, ao menos, a reunião dos principais talentos desse Flamengo não resulta em competição, em capacidade de competir. Então, quase todos os treinadores vivem num trabalho de tentar equilibrar minimamente, ao escalar o time, dar a esse time qualidade técnica e, ao mesmo tempo, fazê-lo competir.
O Tite fez algumas alterações de estrutura. Ontem eu até acho que o Flamengo fez um primeiro tempo um pouco mais ordenado para defender e para eventualmente tentar buscar o jogo, mas é muito claro como basta o jogo virar um jogo de ida e volta, a intensidade do jogo aumentar um pouco, que a sensação de que o campo fica grande para o Flamengo. O Flamengo tem dificuldade de jogar em espaço curto. Por exemplo, pega o Arrascaeta, que recebe muito bem uma bola do Rossi no lance do primeiro gol. Ele se coloca muito bem entre volante e defensor adversário. Ele vai às costas do Sacha e faz essa jogada. Conhece esse setor como ninguém. Para esse jogador ter o melhor dele, o jogo precisa acontecer em espaço menor. O time ser compacto, pressionar na frente, que a bola passe mais tempo no campo ofensivo, até para que essa qualidade técnica do Flamengo apareça. É uma qualidade técnica que, mesmo com reservas, protagoniza lances como o do segundo gol. Só que o Flamengo não consegue sustentar um jogo disputado em espaço curto muito tempo. Porque o time sofre, o time sente, o time não consegue ter competitividade e intensidade o tempo todo para isso. Verdade. E o segundo tempo ontem é de um Flamengo que você começava a contar 1, 2, 3, 4, quantos jogadores estavam sofrendo A no jogo. sensação é que o gol do Fortaleza ia sair a qualquer momento. E vai É até difícil entender porque não saiu. E vai enfrentar um time que reencontrou a sua organização. E é muito intenso. Não, O Palmeiras está vivendo esse momento. Capaz de momento em atacar que rapidamente com jogadores que podem fazer muito dano ao Flamengo. O Abel Ferreira tem usado a palavra turbulência, né? A turbulência parece ter passado no Palmeiras. Exato. E no Flamengo, Por exemplo, essa estratégia de tentar equilibrar competitividade com qualidade. De novo, ele voltou a ter Thiago Maia e Pulgar. Para mim, ontem o Pulgar era uma função um pouco diferente, né? Saindo mais, como meia direita. Por vezes ele se organizava quase como uma dupla de meias com a Arrascaeta, quase os dois da mesma altura do campo. Pulgar como meia pela direita e tendo os dois pontas, né? Que é uma coisa que poucas vezes o Flamengo tem. Só que como esse elenco do Flamengo, dentro desse projeto esportivo meio atabalhoado, ele é formado, por vezes, atendendo a diversos treinadores, a diversas... sem ter uma linha de uma direção técnica que dê ao clube uma linha de trabalho. Você tem laterais, você tem esses pontas, e quando você tem os pontas, você tem dificuldade de encontrar laterais que joguem com ele. Ontem, por um acaso, não teve o Ayrton Lucas por uma questão médica, e aí o Felipe Luiz, ele dá um pequeno recital de como se joga nessa função de um lateral construindo. Por outro lado, você tem sempre a preocupação, que é natural a essa altura da carreira, e o Fortaleza tentava o tempo todo buscar o Marinho As por ali. jogadas de perigo do Fortaleza no primeiro tempo, quase todas nas costas dele. E o Felipe, você sabe que é um jogador que provavelmente você não consegue usar domingo, quarta, nesse momento da carreira. Então, usar os dois pontas na lateral direita, nenhum dos dois laterais, para mim, se adequa como construtor, como jogador que venha construindo por dentro. Então, não é simples essa montagem. Por outro lado, o que o Flamengo teve ontem? Depois que fica em vantagem, ele conseguiu ter algumas escapadas de contra-ataque que difícil, muitas vezes não tem, né? nenhum dos três, né? A gente esquece que o Flamengo tem o Varela. também. Verdade. Caiu num ostracismo tal que sai da nossa lista. A gente pensa o Wesley e Mateuzinho. Eu acho que o que mais se aproxima disso, pela relação que tem com a bola, de mais controle, passe melhor, para mim é o próprio Mateuzinho. Né? Mas realmente não é um Não jogador, é a característica. Não é. É um lateral de corredor, um lateral que tem como ponto forte atacar a profundidade, né? E como o Flamengo teve no seu planejamento, né, sempre o Everton Ribeiro como o jogador que atuasse daquele lado, essa característica casa muito bem. Mas o Luiz Araújo está pedindo passagem, né? Ontem ele foi o melhor jogador do Flamengo. Não só pelo gol que ele fez. E termina como 9, né? E também por acrescentar justamente esse sentido físico que a gente estava falando aqui. Mas Ontem ele termina dando pulinho e com a mão na parte posterior da porque coxa. talvez tenha que se desdobrar, né, Barreto? Porque ele se percebe que os companheiros não conseguem executar da mesma forma. Teve uma jogada ontem no segundo tempo que ele puxa até o contra-ataque daquele lance do Arrascaeta cruzando para o Mateuzinho finalizar, que era a única jogada de perigo do Flamengo no segundo tempo até o lance do gol, que é uma frente da área toda aberta. Fortaleza vem trocando passe e ele sai da direita num espaço gigante de campo, faz a cobertura, intercepta o passe, puxa o contra-ataque e abre a jogada para o Arrascaeta. Então, é desse tipo de jogador, né, com esse tipo de energia, que o Flamengo tem precisado e que talvez não tenha tanto no elenco assim. Por exemplo, o Pedro, que aliás é um jogador que tem tentado trabalhar mais sem a bola. E acho que melhorou um pouquinho, hein? Melhorou, claramente. Ainda assim, se você começa o time com o Pedro e com o Arrascaeta por trás, você vai ter dois jogadores que naturalmente, por característica, não é por não se entregarem, por não querer, não estou nem flertando com essa ideia. Por característica, eles não vão pressionar tanto o tempo todo. Você exige que os jogadores de lado trabalhem muito. E isso está ligado, por exemplo, para mim, à sensação de que o Cebolinha, que
provavelmente possa até ter uma evolução, porque o Tite é um treinador que deu a ele a oportunidade da seleção, ele foi campeão de uma Copa América como titular da seleção brasileira. Pode ser que ele se sinta estimulado nesse momento e venha a ter um crescimento. O fato é que parece que ele se adequa mais a esse trabalho, que esse trabalho drena mais as forças do Bruno Henrique para ser um jogador ofensivamente importante, e o Cebolinha consegue, em termos de fôlego, dar essa entrega. Agora, o Cebolinha é melhor jogador do que o Bruno Henrique? Não estou dizendo isso. Agora, dentro desse contexto, a obrigação do que tem que fazer um jogador pelo lado é um outro jogador que cresceu. Mas sempre nessa necessidade que o Flamengo tem de tentar equilibrar a qualidade técnica com capacidade de competir. Eu acho que a única saída para isso, taticamente falando, seria marcar mais à frente pro Flamengo, né? Porque esse time não sustentou com nenhum dos treinadores que tentaram fazer isso. Mas aí você precisa ter uma energia maior, precisa ter até uma dedicação mesmo Qual maior. é a minha grande questão? Nesse ponto. É só uma capacidade de fazer esse time se organizar para pressionar? Ou este elenco não entrega mais essa capacidade de pressionar? Essa é a minha dúvida, eu acho que talvez seja o diagnóstico que precisa ser... Até para tentar moldar o que vai ser o Flamengo de 2024. Com que elenco vai se chegar a 24? Para se ter... E para se decidir que tipo de jogo vai jogar, Perfeito. Eu acho que é preciso ter essa resposta. Perfeito. É porque, assim, às vezes quando a gente dá essas opiniões, o torcedor vem e indaga assim, mas em 2019, o Bruno Henrique fazia isso, o Gabigol fazia isso, o Arrascaeta, às vezes, na maioria dos jogos com o Jorge Jesus, voltava marcando o lateral direito. Todos éramos mais jovens em 2019. E tinha um outro problema, Bahia. Pois é, e tinha uma outra questão que eu acho que não tem como deixar de lado quando a gente debate esse Flamengo. Em 2019, todos eles buscavam um lugar ao sol na história do Flamengo. Em 2023, todos eles já têm esse lugar ao sol. Isso significa dizer o seguinte, os caras não se dedicam? Não é isso. Não correm porque não quer? Não é isso. A questão é que você lida com algumas obrigações que estão fora daquilo que você faz bem de uma maneira um pouco diferente. E esse um pouco diferente no futebol de hoje já é o suficiente para não fazer bem de tão alto que está o nível físico, né? Talvez até numa questão técnica ou tática o futebol brasileiro falte, mas o futebol está muito mais intenso aqui, está muito mais pegado, os times estão muito mais bem preparados nesse sentido. Se você não der 100% também sem a bola, se você não cumprir 100% exatamente aquilo que tem que ser feito, vai começar a vazar bola, vai começar a entrar bola entre linhas. Por isso que, às vezes, o Flamengo tem optado por marcar mais atrás. A maioria dos treinadores tem feito esse trabalho para tentar resguardar um pouquinho mais. Muitos Sampaoli e até Vitor Pereira e Paulo Souza antes iniciavam tentando e aos poucos o jogo vinha para trás. 2019, bom lembrar, a Arrascaeta voltava pelo lado. Mas quantas vezes ele fazia isso no jogo? Porque o jogo ficava muito lá na frente. Isso. E quando tinha que fazer no segundo tempo, geralmente ele era substituído. O Mauro, o Trajano falou, não, o Flamengo pensar em título por enquanto é um devaneio. Porém, quarta-feira tem Palmeiras e Flamengo. Mais do que isso, o Flamengo dessa turma toda aí tem a melhor tabela. Joga vários jogos em casa, 5 jogos em casa. Um fora contra o São Paulo na última rodada, São Paulo morto, não tá nem aí mais pra nada. E o outro jogo é contra o América, não é nem no Independência, em Uberlândia. Então, esse negócio pode mudar. E também mudou um pouco, me parece, o comportamento do Flamengo. Foi um bom jogo contra o Fortaleza, não é fácil ganhar do Fortaleza. Está mutado, Mauro. Perdão. Eu acho que o Flamengo não pode pensar em título antes do jogo de quarta e de domingo, né? Se ele vencer quarta e domingo, Palmeiras e Fluminense, aí ele pode começar a pensar nisso. Por enquanto, ele tem que pensar só na vaga na Libertadores. O Palmeiras está ao alcance do Flamengo, depende só dele alcançar, porque tem aí uma diferença de pontos, mas vão se enfrentar. Se ele vencer e vencer o jogo atrasado, que é o Bragantino, ele alcança em tese o Palmeiras. Mas o Bragantino, o Flamengo depende de tropeço do Bragantino, depende de tropeço do Botafogo. O Grêmio, se o Grêmio vencer todos os jogos, o Flamengo não alcança o Grêmio pelo número de vitórias, por exemplo. Você vê como custa também essa derrota sofrida recentemente lá em Porto Alegre. Então, acho que são etapas, né? Para o Flamengo pensar nisso, ele teria que vencer esses jogos. Tem que pensar só na vaga na Libertadores, que já é o bastante nesse momento, né? E ontem eu achei que fez um bom jogo. O Fortaleza só tinha perdido em casa para o Cuiabá, que é melhor fora do que em casa, 1-0.
e para o Bragantino. O Red Bull Bragantino fez 3-0 lá. E o Flamengo venceu bem, teve ali alguns momentos, claro, que teve a bola na trave, teve um chance lá do Lucero de cabeça, mas estava impedido, me pareceu. Criou ali algumas chances do Fortaleza, mas não foi um jogo em que o Flamengo sofreu enormes sustos, conseguiu ter um bom controle da partida. Nas circunstâncias desse estágio, é isso. Achar que num passe de mágica vai jogar por música, vai envolver o adversário, isso é balela, isso aí é devaneio. Aliás, a questão física continua sendo um sério problema, né? O time morre. Aí você para pensar, o Flamengo tinha no início do ano um preparador físico, que era o Mário Martins, que não foi nem o Vitor Pereira que trouxe. Esse cara trabalhou com o Jorge Jesus e o Flamengo o recontratou. Aí quando demitiu o Vitor Pereira, ele foi junto também, né? Aí entrou o Sampaoli. Aí o Sampaoli levou lá o Pablo Fernandes. Aí o Pablo Fernandes deu um soco na cara do Pedro e foi embora. Aí o Sampaoli trouxe outro preparador físico, que agora não estou me lembrando o nome dele. Até o Fortão. Uruguaio do deserto. Ele mesmo. Aí chegou esse novo profissional, o terceiro, tá? E agora é o Fábio Massaridian, que era da seleção com o Tite, que trabalha sempre com o Tite. 4 preparadores físicos. Cara, cada um tem a forma de trabalhar, cada um pega a herança do outro, o bonde andando, até o cara avaliar o elenco. Não tem tatu que resista, meu amigo, sabe? Assim, enquanto o Marcos Braz e o Landim, e a Flamimimi também, né, que patrocina essa palhaçada, ficarem trocando de técnico, vai ser sempre assim, você não tem consistência física, técnica, nada. Aí agora querem que o Tite e a equipe dele façam um milagre, que é o time jogar por música em 5 jogos. Não vai acontecer. Então, ganhar a vaga na Libertadores, conseguir na vaga, pensar no ano que vem. Se por acaso, circunstâncias outras, né, tropeços e tudo, vitórias em sequência, o que é muito pouco provável no momento, acontecer, e aí você pensa em outra coisa. Por enquanto é um devaneio mesmo. Acho que não tem que pensar nisso não. E, verdade seja dito, o próprio técnico, em momento algum, falou em título. Ele sempre falou em vaga na Libertadores, e isso foi o que falaram para ele, né? Você vem com essa tarefa, assume esse ano para classificar para a Libertadores. E é isso que tem que pensar, sem dúvida alguma. O Flamengo não tem condições de pensar em algo mais consistente, mais robusto, digamos, que seria a taça. Deve passar o ano, provavelmente, sem ganhar nada. Fala, nação rubro-negra! Nação, o que vocês acham? O que aconteceu com o Flamengo esse ano? Disputamos 7 campeonatos e não ganhamos nada. Esse ano, infelizmente, pelo andar da carruagem, vamos ficar no cheirinho novamente. E se passaram vários técnicos no Flamengo, passaram vários preparadores físicos, vários profissionais do Flamengo. Aonde que está o problema do Flamengo? Me diz aí, nação rubro-negra. Qual o problema do Flamengo? O elenco está com o salário em dia. CT de primeiro mundo. Todas as condições favoráveis, uma torcida apaixonada pelo time. Onde está o problema do Flamengo? Deixa aqui nos comentários. E você, flamenguista apaixonado, você acredita na vitória do Flamengo contra o Red Bull Bragantino e contra o Palmeiras? Você acredita que o Flamengo pode ter chance de ganhar esse campeonato brasileiro? Deixa aqui nos comentários. E você, rubro-negro apaixonado pelo Mengão queridão, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma notícia do Mengão queridão. Tamo junto, nação rubro-negra, e até as próximas notícias do Flamengo.